O governo de Israel aprovou um plano para incentivar a expansão de assentamentos nas colinas de Golã ocupadas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a medida era necessária porque uma nova frente se abriu na fronteira de Israel com a Síria após a queda do regime de Assad para uma aliança rebelde liderada por islâmicos. Fique atualizado sobre as guerras que acontecem no mundo. Se inscreva, deixe um comentário. Iremos responder. Obrigado por assistir. Netanyahu disse que queria dobrar a população das colinas de Golã, que Israel tomou durante a Guerra dos 6 Dias em 1967 e é considerada ilegalmente ocupada pela lei internacional. As forças israelenses entraram em uma zona tampão que separa as colinas de Golã da Síria nos dias seguintes à saída de Assad, dizendo que a mudança de controle em Damasco significava que os acordos de cessar-fogo haviam entrado em colapso. Apesar da medida, Netanyahu disse em uma declaração na noite de domingo que Israel não tem interesse em um conflito com a Síria. Determinaremos a política israelense em relação à Síria de acordo com a realidade local, disse ele. Há mais de 30 assentamentos israelenses nas colinas de Golã, que abrigam cerca de 20 mil pessoas. Eles são considerados ilegais sob a lei internacional, o que Israel contesta. Os colonos vivem ao lado de cerca de 20 mil sírios, a maioria deles árabes drusos que não fugiram quando a área ficou sob controle israelense. Netanyahu disse que Israel continuaria a manter o território, fazê-lo florescer e colonizá-lo. No entanto, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert disse que não via nenhuma razão para o país se expandir para as colinas de Golã. O primeiro-ministro Netanyahu disse que não estamos interessados em expandir o confronto com a Síria e esperamos não precisar lutar contra os novos rebeldes que estão atualmente tomando conta da Síria. Então por que fazemos precisamente o oposto? Ele disse ao programa NewsHour da BBC. Ele acrescentou: já temos problemas suficientes para resolver. O anúncio de Netanyahu ocorre um dia após o novo líder de fato da Síria, Ahmed al-Sharaa, criticar Israel pelos ataques contínuos contra alvos militares no país, que teriam como alvo instalações militares. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, SOR, sediado no Reino Unido, documentou mais de 450 ataques aéreos israelenses na Síria desde 8 de dezembro, incluindo 75 desde sábado à noite. Al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammed al-Jolani, disse que os ataques cruzaram linhas vermelhas e arriscaram aumentar as tensões na região, embora tenha dito que a Síria não estava buscando um conflito com nenhum estado vizinho. Em declarações à Síria TV, que era vista como pró-oposição durante a Guerra Civil, Al-Sharaa disse que a condição desgastada pela guerra no país, após anos de conflito e guerra, não permite novos confrontos, informou a Reuters. As Forças de Defesa de Israel, IDF, não comentaram seus comentários, mas disseram anteriormente que os ataques eram necessários para impedir que armas caíssem nas mãos de extremistas. O presidente Bashar al-Assad e sua família fugiram para a Rússia e pediram asilo quando o grupo islâmico de al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, liderou outras facções rebeldes em uma ofensiva relâmpago em Damasco. Os grupos continuam a formar um governo de transição na Síria, do qual al-Sharaa é o chefe teórico. No sábado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que Washington fez contato direto com o HTS, que os Estados Unidos e outros governos ocidentais ainda designam como uma organização terrorista. De líder jihadista sírio a político rebelde, como Abu Mohammed al-Jolani, se reinventou. O enviado das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, disse no domingo que esperava um fim rápido das sanções ao país para ajudar a facilitar a recuperação econômica. Esperamos ver um fim rápido nas sanções para que possamos realmente ver uma união em torno da construção da Síria, disse Pedersen ao chegar a Damasco para se encontrar com o governo interino da Síria e outras autoridades. Em outro lugar, o ministro da Defesa da Turquia, Yazar Güler, disse que Ankara estava pronta para fornecer apoio militar ao novo governo da Síria. É necessário ver o que a nova administração fará. Achamos que é necessário dar uma chance a eles, disse Güler sobre o HTS, de acordo com a agência de notícias estatal Anadolu e outros veículos de mídia turcos.
Depois de lançar centenas de ataques aéreos contra ativos militares sírios e tomar posições, incluindo o cume de uma montanha com visão ininterrupta da capital Damasco, Israel parece estar aproveitando o que vê como um momento único de oportunidade. As estruturas de comando sírias estavam em desordem, com posições-chave aparentemente deixadas sem efetivo após a queda do regime de Assad. As Forças de Defesa de Israel, IDF, dizem que sua força aérea e marinha realizaram mais de 350 ataques desde sábado à noite, destruindo cerca de 70 a 80% dos ativos militares estratégicos sírios de Damasco e Lataquia. Eles incluíam aviões de caça, radares e locais de defesa aérea, navios de guerra e estoques de armas, disse a IDF. A Marinha operou ontem à noite para destruir a frota síria com grande sucesso, disse o ministro da Defesa, Israel Katz. As IDF também deslocaram forças terrestres para o leste das colinas de Golã ocupadas por Israel, para uma zona tampão desmilitarizada na Síria, e agora admite, um pouco além. Katz disse que havia pedido aos militares para estabelecer uma zona de defesa estéril, livre de armas e ameaças terroristas no sul da Síria, sem uma presença israelense permanente. Um comentarista israelense disse que as últimas 72 horas se destacaram até mesmo para pessoas que achavam que já tinham visto tudo. Isso não privou o exército sírio apenas de capacidades específicas, mas o enviou de volta à linha de partida, desprovido de quaisquer capacidades estratégicas significativas, escreveu Yoav Limor no jornal Israel Hayom. A operação das IDF para destruir as capacidades militares da Síria é a maior já realizada, comentou o Die Zion no site de notícias Vala. Ex-oficiais da Força Aérea Israelense comentaram em postagens online que alguns dos ataques realizados como parte desta operação foram baseados em planos traçados anos atrás. Um analista militar disse que alguns alvos já foram identificados por Israel em meados da década de 1970. Enquanto isso, tropas tomaram o controle de posições no Golã, incluindo o topo do Monte Hermon, de acordo com a mídia israelense. Em árabe, a montanha é conhecida como Jabal al-Sheikh. O território garante controle estratégico sobre toda a arena sul da Síria, o que gera uma ameaça imediata a Israel, disse o site de notícias INE, citando Kobi Michael, pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, INSS, de Israel. Não há ponto de vista mais alto do que a parte síria do Golã. Autoridades enfatizam que Israel tem agido em prol de seus próprios interesses de segurança nacional após o colapso do regime de Assad. Eles dizem que o objetivo é impedir que as armas que o regime tinha caiam nas mãos erradas, sejam facções extremistas sírias ou seu antigo inimigo, o grupo armado libanês Hezbollah. O Hezbollah e seu apoiador, o Irã, eram aliados próximos de Assad, ajudando-o a apoiá-lo no cargo durante a longa guerra civil na Síria. Não permitiremos que uma entidade terrorista islâmica extrema haja contra Israel além de sua fronteira, colocando seus cidadãos em risco, disse o primeiro-ministro Netanyahu em uma mensagem de vídeo na terça-feira. Obrigado por assistir.